Ao mesmo tempo também eu não senti dele reconhecer que ele estava errado, que aquilo dali era algo que não era real. Simplesmente ele falou aquilo ali, mas tipo assim, não admitiu o erro, não ficou, não se constrangeu, falou com muita naturalidade, muito tranquilo, como é que ele fazia, como é que a bola de fogo rodava no meio dos irmãos. Também não falou zombando, mas falou normal ali. Só que não tinha nada daquilo ali. Como é que a pessoa não reconhece? Como é que funciona isso? Eu não entendo. É uma defesa mesmo da pessoa? Eu tenho a impressão que tem muita gente, por exemplo, que encontra um ambiente favorável em igrejas pentecostais e neopentecostais. E aí volto a falar, não estou falando mal desse movimento pentecostal e neopentecostal, mas é um ambiente que acaba sendo favorável para pessoas que têm um nível de carência tão grande. E, geralmente, quando as pessoas têm uma carência muito grande, elas procuram um certo reconhecimento, né? Um reconhecimento social de alguma forma. E aí tem uma coisa interessante, porque eu percebi esse movimento nas igrejas, que seria a questão do reconhecimento espiritual, né? É uma dimensão de reconhecimento espiritual que, na verdade, está maquiada, porque por trás existe a necessidade de reconhecimento social acima da média, e isso é originado por causa de uma dimensão de carência. É a pessoa que sofre na infância, né, que não consegue lidar muito bem com isso, e que acaba encontrando. Por que eu falei desses ambientes pentecostais e neopentecostais? Porque até pelo início do movimento, né, a questão dos avivamentos, o avivamento da Rua Azusa e tal, aí você tem a chegada, por exemplo, dessas igrejas com essas compreensões, né, de manifestações espirituais aqui no Brasil, que acaba encontrando, inclusive, até um ambiente social bem sincrético, porque aqui a gente tem um sincretismo muito grande, a história do Brasil prova isso. Para as igrejas que trabalham com a questão da libertação, se você for fazer um curso de libertação, por exemplo, né, você vai ter que estudar a história do Brasil, porque você vai ter que entender essa questão do sincretismo religioso e como é que se impacta, por exemplo, em determinados comportamentos e tal, e isso acaba, inclusive, até originando algumas seitas. Mas voltando para aquela pergunta que você falou, nas igrejas pentecostais e principalmente nas neopentecostais, você tem uma dimensão, se você não tiver cuidado, que é de uma espécie de uma quantificação comportamental que validaria, entre aspas, o quanto que você é cheio do Espírito Santo. E aí desconsidera-se, por exemplo, o que a Bíblia fala de manifestações do Espírito Santo, ou seja, dos frutos do Espírito, né? Desconsidera-se isso completamente e passa a se dar prioridade o quanto que eu falo em línguas, por exemplo, né? E o quanto que eu falo em línguas na frente das pessoas. Eu já tive a oportunidade de ver um camarada, por exemplo, na igreja. Quanto mais línguas diferentes falar, né? Exatamente. Você vê uma coisa interessante, eu tava numa igreja e tinha um camarada que ele sempre falava em línguas assim, principalmente na hora do louvor. Era o camarada que todo mundo via como o cara espiritual, né? E eu já estava estudando psicanálise nesse momento, eu ficava num conflito muito grande, porque eu entendia, de certa forma, aquilo ali, um movimento, né? De mais ou menos assim, caramba, me parece ser uma necessidade de reconhecimento espiritual, né? Que vem de uma carência aí e tal. Aí tem um contexto familiar, enfim, que nem convém entrar aqui. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele estava falando em línguas e a esposa dele chegou a comentar com algumas pessoas da igreja, dizendo o seguinte: olha, vocês pensam que ele é assim dentro de casa? Entendeu? Dentro de casa ele é um cara extremamente grosseiro, ele não quer nem saber da esposa e tal. Então, a questão dos ambientes pentecostais e neopentecostais é porque existe uma espécie de uma quantificação comportamental, é como se fosse uma validação, né? Uma validação sociológica dentro daquele grupo social, de que dependendo do meu comportamento e da quantidade, por exemplo, de decretos que eu entrego, e se eu for pregar, quantas pessoas se entregam, né, a Jesus, entre aspas, isso. Porque seria o início de um movimento digno de acompanhamento ali, né, de educação e tal. Mas me parece que não se preocupam muito com isso. Quantas pessoas vão lá na frente
se entregar para Jesus, né, confessar Jesus como único e suficiente Salvador, porque isso dá uma ideia de quantificação e, consequentemente... Ou num culto de avivamento, né, quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. E mais uma vez, deixar muito claro, não estamos questionando no sentido de não acreditar, porque eu acredito sim, Deus ele opera da forma que quer, mas é realmente uma modelagem, né? Você tem que repetir aquilo que alguém já fez para que você seja visto como alguém espiritual. Por isso mesmo que foi o que Jesus disse que os fariseus faziam, porque era o costume deles, né? Para demonstrar que eram mais buscadores, né? Buscavam mais a Deus, eles faziam um jejum, ficavam com aquela cara, parecia um maracujá murcho, né? Aquela coisa triste ali, para dizer que olha, eu estou no jejum, eu estou passando fome, buscando a Deus aqui e tal, para mostrar para todo mundo que estava realmente buscando a Deus. Então é isso que a gente vê hoje. E nessa questão humana,